e fechamento da economia e estagnação. E tem um subtítulo que se diz assim: por que o Brasil insiste? E eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente conversar aqui. Estou admitindo aqui que, entre economistas, que nós acreditamos que, com as exceções usuais, comércio é uma coisa boa, e o Brasil se recusa a entrar no comércio internacional de maneira substantiva. O Brasil é 3% do PIB mundial, total das nossas exportações é só 1% das exportações mundiais. Então, o Brasil é um gigantinho em termos de PIB e é um anão em termos de exportações. O que vale para as exportações, obviamente, também vale para as importações. O coeficiente das importações no PIB no Brasil é um dos menores do mundo. E a pergunta que a gente fala assim, mas por que o Brasil, entendeu? Apesar da evidência que os economistas acumularam ao longo dos anos, apesar de todos os avanços teóricos e evidência empírica, pega o caso da Coreia. A Coreia, em 1960, tinha uma renda per capita menor que a do Brasil. E aí foi em 1960 que a Coreia resolveu aliar a substituição de importações e a promoção das exportações. E, naquela época, o coeficiente de importações da Coreia é um pouco maior que o do Brasil, 7%. Perdão, o coeficiente do comércio exterior da Coreia é um pouquinho maior do que o do Brasil, mas a Coreia começou a adotar uma política de liderança das exportações para o crescimento. Hoje, a Coreia tem um coeficiente de comércio exterior no PIB de 130%, e o Brasil continua lá nos 25%, e a Coreia hoje é 3 vezes a renda per capita do Brasil. Mas, então, por que também mostro lá que todos os países que conseguiram romper a renda média, a armadilha da renda média, no pós-guerra, 12, na minha conta, todos eles só conseguiram fazer esse rompimento e se tornarem hoje países ricos, porque decidiram participar do comércio mundial. Então, a pergunta é assim, por que o Brasil insiste? Eu considero, nesse texto, 4 possibilidades. Uma, como o Marcos mencionou, é a complexidade do argumento. E eu até cito que uma vez perguntaram para o Samuelson, um físico, que não acreditava na cientificidade da economia, bem fazia ele, qual que, para o Samuelson, dá para ele um exemplo que fosse de uma proposição econômica que fosse, ao mesmo tempo, verdadeira e que não fosse óbvia. O Samuelson teve que dormir, voltou no dia seguinte e falou para ele a teoria das vantagens comparativas, que é verdadeira, não preciso explicar para um matemático. Que ela não é óbvia, ver como é que a gente não consegue, apesar da obviedade, jamais conseguir convencer qualquer político em qualquer país do mundo de que não tem que proteger os empregos contra a invasão das importações. Enfim. Então, tem um problema de comunicação. Os economistas acham que são muito mal comunicadores. Mesmo porque a complexidade das vantagens do comércio, elas não se restringem às vantagens comparativas no sentido tradicional de Ricardo, que era a especialização. Hoje, nós sabemos que é muito mais importante que essa razão para participar do comércio, que é uma razão estática de realocação de recursos, é uma razão dinâmica, porque é a economia de escala, é a absorção de tecnologia, e é a concorrência. São fatores schumpeterianos, que causam, que explicam a importância do comércio
Schumpeter ainda é mais difícil de explicar do que Ricardo, né? Então, esse é o primeiro problema, né? Comunicação. O segundo são interesses constituídos, né? No Brasil, nem precisa falar, né? O poder das organizações industriais, né? Das Fiesps, das associações setoriais, né? Que tem sobre o governo, né? Para impedir qualquer movimento na direção de liberalização, né? O terceiro, né? Mas aí tem a seguinte questão, né? Mas o que faz os interesses constituídos terem tão mais fortes no Brasil do que em outros países do mundo que se abriram, né? É uma pergunta complicada, né? Por que os interesses constituídos na Coreia do Sul permitiram, na substituição de importações lá nos anos 50, início dos anos 60, acomodaram, né, essa política de promoção de exportações, né? Bom, então tem essa questão, né? Quer dizer, o que explica o poder dos interesses constituídos no Brasil, que impedem a abertura? O terceiro ponto é a ideologia. E a ideologia no Brasil é muito forte, né? Porque todos nós, né, que estudamos aí lá atrás, né, aprendemos o seguinte, né? O Brasil estagnou no século XIX exportando produtos primários. O Brasil cresceu no século XX fazendo substituição de importações, né? Então, a pergunta vem, né? Por que no século XXI a gente vai reprimarizar as exportações ainda mais do que elas já são, né? Tendo sempre a presunção contrária ao que a gente pode imaginar, né? Os Estados Unidos têm recursos naturais muito mais abundantes que o Brasil, né? Eles começaram com recursos naturais ainda hoje, né? 20% da pauta americana é de produtos primários, né? Mas nada impede que o Brasil, na dimensão do mercado que tenha, né, possa ter uma pauta diversificada de exportações, né? Desde que se abrisse, né, para a tecnologia, né? Perguntaram uma vez aí para o presidente da Renault por que ele não fazia Renault no Brasil tão bom quanto os que ele fazia na França, né? E ele falou assim: me deixe importar peças e partes, né, da Europa, que eu faço aqui Renaults tão bons quanto eu faço lá fora, né? O Brasil não deixa, né? A nossa indústria é voltada para o seu próprio umbigo, né? Então, e essa questão, né, dessa visão, mas é uma visão muito entranhada, né? Nessa que o Brasil cresceu pela substituição de importações, né? E nós aceitarmos a ideia de que podemos participar ativamente do comércio e ter uma economia diversificada parece ser muito difícil, dada essa ideologia, né? Eu vou sustentar, inclusive, eu faço uma releitura dessa história econômica aí um pouquinho no texto, né? E o outro, mas tem um argumento, né, que é o seguinte: é que muitas vezes os economistas são muito simplórios, simplistas, né? Usam a teoria da concorrência perfeita, né, para justificar os seus argumentos. E isso não calha, né? Porque quando você vai abrir a economia, como acontece diversas vezes, aqui no Brasil, lá naquela abertura dos anos 90, nos Estados Unidos, com a abertura para a China, né? Certas regiões, certos setores sofrem, né? Perdem capacidade de concorrência e você não consegue realocar gente daqueles setores, daquelas regiões, né? E aí eles ficam lá desempregados, né, e votam no Trump, né? Então, essa questão é de que a gente tem que ser um pouquinho mais sofisticado, entender essas rigidezes, né, que dificultam as transformações econômicas mais abruptas, né, que seria o caso, né? Nós estamos falando de uma transformação schumpeteriana, né? E temos que ver como é que a gente compensa os perdedores, né? Porque, se não compensar, vamos justificar o fato de que nós estamos gerando desemprego, né?